Olá pessoal, boa tarde. Começando aqui mais uma live diretamente da Meli e claro, como sempre, trazendo grandes novidades, grandes notícias aí para você do mercado de vídeo produção. Então pessoal, enquanto o pessoal está se conectando aí, desde já quero dar as boas-vindas aqui pro Dan. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Dan. É sempre um prazer participar de mais uma live. Sucesso, falando sobre tecnologia e muitas novidades aí no mercado de produção audiovisual. Gente, hoje a gente tem, por isso que o Danilo está aqui, não é à toa, um assunto que está... Posso só agradecer ao pessoal de Porto Alegre? Por favor, eu também gostaria de agradecer. Não posso deixar de agradecer. Pessoal, a gente fez o Merlin Roadshow em Porto Alegre e foi um sucesso o evento. Tivemos mais de 400 pessoas dentro do evento. Então, obrigado ao pessoal aí de Porto Alegre e da região também, porque tinha o pessoal de todo o estado aí. Então, pessoal, muito obrigado pela participação. Foi um evento maravilhoso. A gente compartilhou muitas ideias. O pessoal que estava lá pôde ver de perto o funcionamento do NDI, que a gente vai falar muito aqui hoje. Teve produção ao vivo, teve transmissão, câmera robótica, teve cineasta. Foi bem legal. Muito legal, né, Dan? Foi muito legal. Foi uma edição muito especial, então, gratidão, obrigado mesmo ao pessoal aí de Porto Alegre, todo mundo que participou lá com a gente desse evento. Para quem não participou ou quer participar, o Merlin Roadshow, pessoal, é um evento itinerante, tá? A próxima edição vai ser em setembro, no Rio de Janeiro. Show de bola. Então, para quem quiser participar, conhecer, o bacana do Roadshow é o seguinte, todos os equipamentos, pessoal, ficam ligados. Então, você vai poder ir lá e testar os equipamentos. Além disso, vai ter o pessoal da fábrica também. Então, o pessoal da Sony, da Panasonic, da Newtek, da DataVideo, Blackmagic, gente, todo mundo lá para tirar dúvida, apresentar as novas soluções. E o bacana que a gente faz no Roadshow, né, Dan? Que a gente faz questão de deixar o equipamento ligado para você testar. Vai funcionar para mim? Qual é a qualidade? Tem gente que leva um cartãozinho de memória, que a gente vê muito, né? Testa a câmera. Testa a câmera. Poxa, posso gravar um pouquinho? Posso jogar um pouco as imagens na minha ilha? Quero editar? Gente, o evento é para isso, para que você realmente conheça a tecnologia e tenha um suporte também para saber qual a melhor tecnologia para o seu projeto, enfim, para o que você está pensando da sua produção. Eu acho muito legal, tá? Até desculpa te cortar. Vamos embora, não. O que aconteceu em Porto Alegre, justamente essa história do cartão, do pessoal querer testar, porque em qual outro lugar você vai ter, sei lá, 20 câmeras ali de modelos diferentes para você falar, puxa, eu estou na dúvida de fazer esse investimento, eu vou testar na câmera X, Y, Z, ter o resultado e depois levar para sua edição, fazer uma reunião para que você tenha uma melhor decisão. Eu acho que isso é legal, porque mesmo que a pessoa venha na loja ou faça algum experimento, pesquise na internet, tem muito conteúdo, mas mesmo assim nada como você... Quando você vai comprar um carro, você não faz o test drive? Test drive, né? Pois tem que então, ter, onde você vai sentir. É a mesma situação. Então, assim, eu acho muito legal isso, porque não só a parte de captação de câmera, que o pessoal gosta muito de experimentar, mas a parte de switcher também, porque hoje a gente tem muita variação. Eu tenho o TriCaster, tenho o Sony, tenho o Panasonic, eu tenho Blackmagic, DataVideo, né? São marcas ali que têm recursos diferentes para aplicações diferentes. Inclusive, para quem participou do Merlin Roadshow de Porto Alegre, gente, foi muito legal que a gente fez um mix na produção. Tinha câmera robótica, tinha câmera de lente fixa, tinha câmera cinematográfica, tinha as câmeras da Marshall, que são aquelas microcâmeras. Link sem fio. Link sem fio, a gente estava com transmissão, saindo de uma câmera do palco, indo lá para a central, tudo sem fio, transmitindo. A gente estava com switcher como TriCaster, MCX500, NVS25 da DataVideo, HS1300 da DataVideo, KM1100, que é aquele switcher que faz o 4K lá, que ajusta as câmeras, é Blackmagic, a gente estava com a Pocket ligada com a câmera da lente da Fuji, a linha MK. Pessoal, isso que é bacana, então não é só mostrar uma tecnologia. Então você está vendo uma câmera, você já está testando a lente, viu lente da Canon, lançamento da lente da Canon, junto com a FS5 e a FS7 da Sony. E com a EVA também, né?
câmera EVA. Que lente que a gente tava na A EVA? Canon, tava da com uma Canon lente também? Canon na EVA, é. Gente, então assim, ó, é a oportunidade para vocês conhecerem todo esse mix de produção. Muitas vezes as pessoas, muitas vezes não, na maioria das vezes as pessoas ficam em dúvida em que equipamento usar, né? Sim. Então esse evento é um evento que a gente realmente é todo pensado realmente em vocês que fazem produção. Então vocês vão ver tudo funcionando com as marcas. E o bacana é, o seguinte, a equipe do Danilo Sim. também vai estar lá no evento, como teve em Porto Alegre. E o que aconteceu em Porto Alegre? Nós tivemos uma palestra sobre produção audiovisual para igrejas. Sim. E claro, o mercado de igreja é um mercado muito grande, está crescendo, o pessoal está com muita dúvida. Nós fizemos 5 visitas a igrejas em Porto Alegre. 5 igrejas. Acabou o evento, o pessoal já pediu. Nem sempre dá para fazer isso, né, Dan? Mas a gente estava com uma equipe grande. Com uma equipe grande, geralmente a gente agenda essas visitas. Mas como a gente estava com uma equipe grande em Porto Alegre, a gente conseguiu agendar. A gente já foi lá nessas igrejas, já tiramos as fotos, já pegamos as medidas e já estamos mandando o projeto de vídeo personalizado para aquela igreja, né? Então, se você também aí está nesse processo de escolha de equipamento, sabendo o que vai fazer a produção aí, seja igreja, evento ao vivo, EAD, ou vem até a Meli, ou se ficar mais próximo, Rio de Janeiro em setembro. Em tá setembro. Bom? E é legal também, tá? Porque assim, a internet tem muita informação, às vezes ajuda, mas às vezes pode atrapalhar. Sim. Então, o que a gente diz? Não existe equipamento certo ou errado, equipamento ruim ou bom. O que a gente diz é que tem um equipamento para cada aplicação diferente. No caso de Porto Alegre, uma igreja, a gente recomenda a DataVision, noutra igreja a gente recomenda a Neutec, ou recomenda a Sony. Depende muito do que o cliente quer fazer para aquela situação específica e também qual é o nível operacional que ele quer ter, né? Ele principalmente quando a gente fala de igreja, pessoal, muitas vezes a gente conta com o pessoal que está operando, Sim. que são voluntários. Sem dúvida, essa é uma Não questão muito importante, não só para a questão operacional do switcher, mas para a questão de operação de câmera também, porque hoje a gente vê uma crescente no mercado audiovisual em termos de aquisição para câmeras PTZ, né, câmeras robotizadas, e muitas vezes a empresa ou até mesmo a igreja opta por esse tipo de solução por você realmente não precisar de tanta mão de obra para operação de câmera, né? Não que isso vá atrapalhar ou ajudar, novamente, não tem certo e errado, cada aplicação tem um segmento diferente, a gente entende isso de uma maneira diferente e também entende o bolso do cliente, né? Principalmente. Porque assim, quando você faz um apunhado de coisas na internet, você não tem um projeto, você tem uma lista de coisas, isso qualquer um pode fazer, né? O legal do cliente nos acionar é que a gente tem condição de fazer uma simulação. Eu estava até conversando com um pessoal de Porto Alegre mesmo, que ele estava justamente com essa lista. Falando, preciso comprar isso. Aí eu perguntei assim, mas legal, mas aonde você quer chegar? Porque eles estavam comprando equipamento, mas na verdade, aleatoriamente. Sim. Né? Então, a partir do momento que você tem um projeto formado, olha, eu quero chegar nesse nível de produção. É legal, pessoal, porque você tem um norte, você sabe onde você vai chegar. E não ficar comprando equipamento aleatório e nunca sabe onde vai ser o fim e não sabe aonde que vai chegar. Sim. E que recursos que você quer. Que você vai aproveitar. E muitas vezes, que foi o que aconteceu com esse pessoal lá de Porto Alegre, eles já tinham comprado coisas que não precisavam. Que às vezes nem vai utilizar. E não vai utilizar. Isso então, acontece, gente, é bem importante saber ter um projeto, né? Conversar com a equipe, o Danilo tem uma equipe de engenheiros que realmente vai avaliar cada produto do seu projeto se realmente é viável. E em muitos casos também, o que acontece é que o cliente já tem alguns equipamentos. Em igreja a gente vê muito isso. O cliente já tem uma mesa de som, já tem uma placa de captura, já tem alguns acessórios, a gente não quer que ele troque tudo, né? Porque ele pode economizar dinheiro, de repente, em comprando uma placa, que ele pode investir em uma coisa que pode dar mais resultado para ele, entendeu? Ele pode, ao invés de comprar uma placa, por exemplo, coloca mais um encoder e faz Facebook e YouTube ao mesmo tempo. É um exemplo, né? Mas assim, é uma coisa bem comum de se acontecer, tá? Pessoal, então fica a dica aí para quem realmente quer fazer um projeto. Quando eu falo projeto, pessoal, pode ser o menor projeto. Olha, eu só quero fazer uma transmissão ao vivo. Mas a gente chama de projeto, pessoal, porque
precisa ter um estudo. Você precisa realmente saber que câmera usar, qual o ambiente, qual a iluminação, será que nesse lugar que eu vou fazer, qual a velocidade da internet, quantas pessoas vão assistir, para onde eu vou transmitir. Então às vezes parece coisa simples, mas assim, uma solução profissional precisa ser pensada. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda mais nesse momento de transição, né, que a gente fala sobre streaming ao vivo, sobre NDI, IP, SDI, o que vai ser, né? Então, a gente realmente tem que estudar e estruturar para que também, Thais, uma coisa que todo mundo me pergunta, mas quanto tempo essa câmera vai durar? Quanto tempo esse switcher vai durar? Eu vou fazer um investimento para o ano que vem eu trocar por uma solução 4K, por exemplo, ou 8K, ou que solução que vai ser, né? Então, a gente sempre faz esse estudo pensando numa vida útil de pelo menos 5 anos, né? Para que realmente, a gente sabe que o investimento com audiovisual não é barato, né? Eu não gosto de falar gasto porque é sempre um investimento, sim, né? Claro. Sempre é um investimento que vai te dar um retorno. Exato. Então a gente tenta ser o mais assertivo possível para que o cliente realmente tenha um retorno mais rápido possível também. Seja ele em mais fiéis que vão estar acompanhando, seja ele num retorno EAD, por exemplo, que é um mercado que a gente atua muito fortemente, né? Então a gente sempre faz esse estudo. Tá bom? E o legal também, gente, muito importante falar na questão da audiência. Muita gente pensa que só fazer o streaming dá audiência. Gente, ninguém mais tolera coisas sem qualidade, Sim. com áudio ruim, caindo, a imagem... Gente, não Transmissão adianta. pelo celular não rola. Adianta, gente. As pessoas querem qualidade. As pessoas estão com TV 4K na sala de casa. Sim, sem dúvida. Né? Então, o pessoal já está acostumado, ou mal acostumado, ou acostumado. Bem acostumado, né? Com imagens nítidas, com um áudio legal. Então não adianta você fazer uma transmissão e não ter essa qualidade. Sem dúvida, né? sem dúvida. A pessoa já vai ver e falar, opa, não tá legal. É um conjunto de coisas, na verdade, que vai fazer com que ele tenha mais audiência. O vídeo tem que ser sempre agradável, visualmente falando. Escutar tem que ser alguma coisa boa de se ouvir, né? Porque assim, você não assiste um vídeo com ruído no áudio, né? Com barulho, com essa Ou você muda de canal, ou você já Exato, desliga. você muda rapidinho, tá? Então isso é importante. Dan, vamos ao assunto do dia? Vamos abrir o assunto do dia? Antes de mais nada, eu queria aproveitar e agradecer. A gente está fazendo pela primeira vez a live pelo Instagram também, tá? Então assim, o Instagram não tem nenhuma API oficialmente divulgada, mas a gente está conseguindo, através de uns testes com conhecimento da nossa equipe de engenharia, a gente conseguiu fazer um servidor que faz a transmissão pelo Instagram. Então a gente também está ao vivo. Não é fácil, não. A gente está ao vivo agora em 3 plataformas: Instagram, Facebook e YouTube. Gente, até legal que o Dan falou das plataformas. Se você não segue a Merlin nessas 3, é bom seguir, segue lá. A gente estava em Porto Alegre e teve um cliente que perguntou se a gente não vendia equipamentos usados. A Merlin não vende usados, Sim. mas de tempo em tempo, às vezes, tem alguns equipamentos que são de showroom. E muitas vezes são equipamentos que a gente usou no evento e que sim, a gente vende, às vezes, mais barato. Aí o pessoal, poxa, mas eu não sabia disso. Precisa seguir as redes sociais, né? Porque muitas vezes a gente faz um post e é muito atrativo o preço e acaba saindo muito rápido. Não, sai rápido. Né? Quando não é adianta, esses showroom, sai equipamentos muito rápido. muito rápido. Sim. Então, gente, segue a Merlin nas principais redes sociais para você ficar em dia aí das novidades e essas ofertas que a gente faz aí durante toda a semana, gente. A gente envia, ou é uma promoção, ou é uma novidade, ou a gente está falando de tecnologia. Então segue lá a Merlin, curta lá e você vai ficar em dia com as novidades e aproveitar essas oportunidades de preço também. Vale muito a pena. Não é só de formação de preço também para adquirir equipamentos. Vale muito a pena, tá? Vamos dar lá? play? Vamos dar play no Vamos lá, NDI? vamos dar play no Aproveitar NDI. que tem uma galera conectada aí. A gente tá com bastante gente. Legal, obrigado, pessoal. Mais uma vez, é importante pra gente também ter esse feedback de vocês. E vocês também, por favor, coloquem lá qual é o conteúdo que vocês querem que a gente fala. Eu quero que fala sobre transmissão RTMP. O Facebook mudou agora para RTMPS, o que eu vou fazer da minha vida? Né? É uma dúvida que a gente, no suporte, a gente escuta bastante. Mas é interessante o pessoal colocar no Facebook, no Instagram, sinal de fumaça, qualquer coisa. Manda um sinal de qualquer forma, mas pra a gente saber o que a gente vai publicar. E falando em informação, é o seguinte, gente, compartilha a nossa live, já que a gente está falando de informação. Exato. Compartilha a nossa live aí
no Facebook, com seus amigos, tá? E no final a gente vai ter sorteio, tá? Um squeeze aqui, ó, da Newtek. Então quem quiser ganhar, compartilha aí a nossa live. Show de bola. 3 squeezes, né? 3. 3 sortudos. 3, ainda estão aqui. O pessoal já tá de olho, Já, tem gente que já deu uma pessoal já- escondida, mas conseguimos esses 3 aqui. Legal. Bom, primeira coisa, Thais, vamos iniciar logo o nosso assunto sobre Vamos o lá NDI. falar sobre o NDI, gente. É uma dúvida, na verdade, que muita gente tem, não só do NDI, mas quando a gente fala sobre protocolo IP, né? O que é o IP? Então, antes de mais nada, para a gente saber o que é o NDI, o que é a transmissão de vídeo por rede, a gente precisa saber o que é o IP. Né? O que é o IP? Muita gente não sabe. O que significa o IP? Então vamos imaginar de uma forma mais simples que o IP é como se fosse o RG de cada um. Então, por exemplo, eu tenho um RG, o Tasselli tem um RG, que é um número, certo? Certo. O meu computador tem um IP, o seu tablet tem um IP, é o RG deles. Né? Então, quando Cada a gente um fala tem o seu. o IP do meu computador, por exemplo, que é o 92.168.0.50, por exemplo, ele é o RG do meu computador. Não tem nada a ver IP com internet, né, Dan? Não, na verdade, o IP, a tradução de IP é Internet Protocol, ou seja, protocolo de internet, tá? Mas ele é utilizado também para as redes internas, é utilizado para controle, é utilizado para o NDI, é utilizado Muito mais amplo para o do que o SMPTE pessoal. 2110, que é um protocolo de tráfego de rede também para um meio broadcast, Tá. tá? Então ele é utilizado de diversas maneiras, tá? Mas o importante é assim, a gente entender, o que é IP? É o RG. Vamos pensar assim, de uma forma Ok. mais simples. É um registro. Porque sem isso a gente não consegue ter uma comunicação. Porque como que é feita a comunicação NDI ou via internet ou de qualquer coisa por IP? Né? Tá. Ele é um ponto A, meu notebook, por exemplo, com o RGzinho dele lá, com o ponto B com o RG dele. Então ele fala assim, ponto B, qual que é o seu RG? Meu RG é 192.168.060. O meu é 50. Então aí, a partir daí, existe uma comunicação entre esses dois dispositivos. Legal. Tá? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque quando a gente tem uma câmera em NDI e um switcher, um TriCaster, por exemplo, ou qualquer plataforma que suporte o NDI, a gente tem essa comunicação exatamente dessa maneira. A câmera fornece um IP, que é o RG dela lá, e o switcher fala, opa, eu tenho um IP aqui também, vamos conversar? E aí se trata uma comunicação direta entre esses dois pontos, tá? Legal. Então, esse é um primeiro passo, né? E aí a gente tem, eu fiz questão de deixar esses dois cabinhos aqui, porque a gente tem um sistema cabeamento SDI, que é o que todo mundo conhece hoje, é um cabo coaxial, né? Que é a comunicação que existe entre a câmera e Eu o acho que é o switcher. mais usado hoje, né, É Dan? o mais utilizado, uma tecnologia de mais de 25 anos, Tá. tá? Funciona muito bem. O que a gente quer não é que as pessoas pensem, mas eu vou jogar todos os meus cabos fora. Não é isso. Não se migra uma solução desse tipo do dia para a noite, mas aos poucos, tá? Então a gente vai passar a utilizar essa tecnologia NDI e deixar de utilizar a tecnologia SDI, né? E aí a gente tem o cabo de rede. Tá. Famoso, que todo mundo conhece, né? Todo mundo tem um desse aqui em casa, ou ligado no roteador, ou Corrija se eu estiver errado, um pouco mais barato que isso aqui também, né, Dan? muito mais barato. E além de ser Começar a muito falar mais de barato, custo já, né? e além da questão do custo, né? A praticidade, porque isso aqui você acha em qualquer loja? Você vai numa loja de informática. Não, CDI não. Você vai numa loja Não, de SDI, informática, você compra não. um cabo SDI? Acho que eles nem sabem o que é CDI, né? Tá? Então, você vai numa loja você vai no shopping e você compra um cabo de Você rede. compra um cabo Como de a gente rede. já comprou, já fez. Exato. Então assim, é muito mais prático, né? E além disso, com um cabo de rede, com o NDI, vocês vão entender um pouco melhor, você consegue não só trafegar um sinal de vídeo, mas eu consigo trafegar 8 canais em Full HD num único cabo. Né? Eu posso misturar 1000 sinais de NDI bidirecionais dentro de uma rede Então, simples. vamos voltar nesse ponto, que é esse ponto que eu acho que a gente vai ter que pegar bastante. Legal. Eu coloquei lá na divulgação que o NDI está sendo considerado como o A nova era. futuro da produção Sem do dúvida, vídeo. sem dúvida. Né? É por causa dessa troca de conexão? Sim, na verdade é pela praticidade. Primeiro ponto principal, quando a gente fala de NDI, a gente fala que o NDI trafega o sinal de vídeo sobre uma rede que já existe, uma infraestrutura que já existe. Então, por exemplo, eu tenho um escritório montado, por exemplo, num prédio. Já existe rede lá. Sim. Você concorda? Já existe telefone IP, já existe
notebook conectado à Já tem uma internet, estrutura, um servidor. já existe um servidor, já existe um switch de rede. Eu não tenho que jogar tudo isso fora e comprar um switch de rede específico para trabalhar o NDI. Não, eu simplesmente vou utilizar a mesma infraestrutura. Então esse é o principal ponto. Tá? Porque uma vez que eu tenho um ponto de rede na parede, pum, pluguei a câmera ali, o sinal NDI chega de alguma maneira. Resumindo, o NDI é a nova plataforma, a nova tecnologia da produção do vídeo, Sim. sendo o tráfego todo por cabo de rede. Exato, cabo de rede. Tá? Qual que é a versatilidade? Por que a gente gosta tanto desse protocolo NDI? Eu falo incansavelmente sobre esse assunto. Estudei muito sobre o protocolo. Muita gente acha que é algo recente, mas esse protocolo foi lançado em 2015. Né? Então ele já tem aí um bom tempo de mercado. E o que eu acho mais interessante primeiro, é um protocolo bidirecional. Ou seja, a gente vai ter uma explicação mais a fundo aqui, mas todo o envio também é uma fonte de recebida de sinal. Com o mesmo cabo você Exato. tem esse Por exemplo, a gente vai mostrar na prática isso aqui que é bem legal. Eu estou recebendo um sinal NDI do TriCaster que a gente está usando e ao mesmo tempo, pelo mesmo cabo, eu também estou mandando o sinal do meu PowerPoint aqui na minha tela do computador para o TriCaster. Legal. Pelo mesmo cabo. Se fosse com SDI, só nessa continha rápida eu já teria que ter 2 cabos. Entendi. E agora com o teria que ter um cabo conversor. já tem a conexão. E mais Exato. um conversor. E mais um conversor, porque o meu computador, nenhum notebook solta SDI. Você concorda? Solta HDMI. Então eu teria que converter ele para SDI para poder. Então só o custo aí já é maior. E não precisa de uma conexão especial? Não precisa. É só essa conexão. Só essa conexão que está disponível em qualquer computador existente hoje no mercado. Legal. Tá, então esse é o primeiro ponto. Eu queria, se o Caio conseguir colocar a minha tela aqui, só para a gente começar a ilustrar. Então, produção por NDI. A primeira coisa, gente, para vocês entenderem, tem meus contatos aqui também, se o pessoal quiser mandar dúvida, escrever aí, ou deixar no próprio link aí do Facebook, ou do Instagram, ou até mesmo do YouTube, para a gente poder depois esclarecer, tá bom? Bom, como eu falei, a Newtek é uma empresa que nasceu lá em 1985, teve alguma trajetória aí, muita gente conheceu o Videotoaster, Lightwave, TriCaster ali foi lançado em 2005, né? Triplay em 2009 e em 2015 foi a grande mudança, que foi quando a Newtek desenvolveu o protocolo NDI. As pessoas acham que é algo novo, né? Exatamente. Então, assim, em 2015 a gente teve esse boom, né, esse lançamento, e de lá até hoje a gente já está no NDI. Vai ser lançada agora a versão 4.0, que é uma versão bem mais atual, tá? Então a Newtek tem uma visão, que é a mesma visão que eu tenho em relação à produção de vídeo, que é qual é o futuro da produção de vídeo. Na minha opinião, e na opinião da Newtek, né, o futuro da computação de vídeo é computação, software e rede. Tá? E não mais hardware, switchers e outras ferramentas que a gente conhece hoje, tá? Porque tudo é software. Hoje tudo é software. O celular é software, o tablet é software, o computador é software. As câmeras hoje em dia já são baseadas em softwares, né? Então você já tem câmeras que fazem transmissão ao vivo. Sim. Então tudo é baseado em software e rede, porque tudo tá cada vez mais as pessoas estão conectadas de alguma maneira, né? Exato. E como a gente não tem um chipzinho 3G e nem uma porta de rede Ethernet ainda, né? Então a gente depende de um dispositivo palpável para poder fazer essa comunicação, tá? Então esse é o ponto, tá? E aí a gente tem a transição entre o que a gente comentou aqui justamente, SDI, saindo das conexões SDI, o SDI e partindo para uma conexão IP, tá? Então é só uma ilustraçãozinha rápida aqui para isso. E aí a tradução para os curiosos aí que querem saber o que significa NDI, né? Network Device Interface. E o SDI é Serial Digital Interface. Então até as siglas são muito parecidas, né? Justamente para criar facilitar a comunicação e que as pessoas não tenham esse bloqueio, esse paradigma. Possam realmente entender o conceito da tecnologia. Exatamente, tá? Então, voltando aqui só para esclarecer, o que é o NDI? É um protocolo de tráfego de vídeo, que ele é auto-discovery, ou seja, ele é plug and play. Você pluga e ele funciona. Mas eu não sei qual é o IP, qual é a porta TCP que eu vou usar. Esquece isso, ele é plug and play.
Você plugou, conectou na rede e ele está funcionando. Legal. Não tem preciso saber qual porta, se é TCP, se é UDP, não existe essa dificuldade, bacana. Tá? Que é justamente esse plug and play. Full bidirecional, o que é isso? Todo sinal de entrada também é um sinal de saída. Então, ao mesmo tempo que eu estou enviando um sinal da câmera para o switcher, eu também posso estar mandando um sinal do switcher para a câmera. Tá. Tá? Ou seja, só conectar o meu switcher na rede, conectar minha câmera na rede. Exatamente. Tá. Exatamente. Tá? A gente vai chegar em algumas questões técnicas. Ah, mas a minha câmera não tem saída NDI. A gente tem algumas soluções para isso. Legal. Já. Né? Obviamente já foram pensadas essas soluções, mas a gente vai chegar lá. Tá? Legal, vamos embora. Administração inteligente do tráfego de vídeo. Por quê? Como a gente trafega isso numa infraestrutura convencional, ou seja, normal, que existe em qualquer empresa. Não preciso de uma estrutura. Não preciso de uma estrutura 10 específica. gigabit caríssima para isso. Então ela é auto-adaptativa, que a gente fala. Ou seja, o sinal que está no PGM está na qualidade máxima, sempre. Sempre. O sinal que está no preview, para que ele precisa estar na qualidade máxima? Tá. Então aí o que o protocolo NDI faz? Ele reduz esse tráfego para que você consiga ter mais fontes. Então, ao invés de ter um vídeo só, eu posso ter 10, posso ter 8, posso ter 90, posso ter 40, tá? Legal. Então, aí a partir do momento que você troca esse sinal do preview para o PGM, ele automaticamente comuta, aumenta a qualidade instantaneamente, não tem delay, né? E aí você passa a ter esse vídeo em alta qualidade, tá? Por isso que a gente fala que ele é administração inteligente do tráfego de vídeo, ele faz esse ajuste, tá? Excelente para uso em infraestrutura padrões, ou seja, é o que a gente acabou de comentar, a gente não precisa... Com a estrutura que eu tenho, dentro da minha empresa, eu consigo já comprar trabalhar. um switcher caríssimo de 50 mil reais para isso. Não, um switcherzinho aqui, ó, switcherzinho aqui, tá? Que legal. Tá escrito NDI, mas ele é um TP-Link, tá? Um switcher de, sei lá, 100 reais. Poxa vida. Muito barato. Gigabit, obviamente, mas é um switcher convencional que já funciona. Inclusive é o switcher que a gente está usando aqui hoje para fazer essa live, tá? Adaptado para todos os formatos de vídeo. O que eu quero dizer com isso? Aqui, para mim, foi uma grande sacada da Newtek, porque a gente hoje em dia tem muitos formatos de vídeo. Então eu tenho vídeo que vem do celular, eu tenho vídeo da câmera que está em 60p, outra câmera que está em 30p, outra está em 60i. É aquilo que você falou, de repente já tem uma câmera lá, não vou precisar trocar. Exatamente. Eu consigo trazer de várias fontes. Para o NDI, pouco importa qual é o formato que esse vídeo está vindo. Se a câmera está em HD, se está em SD, se está em 720, se está em 480. Por quê? O NDI não é um codec, ele é só um meio de transporte. Tá. Ele vai pegar a câmera, se está em 720p, ela vai entregar em 720p. Se está em 1080, vai entregar em 1080. Se está em SD, vai entregar em 1080. Então a saída... Você mantém a mesma, a saída, entrou em 720, entrega em 720. Ah, legal. Por que Mas isso? se no caso se tivesse diferente? Tá? Vai trafegar todas elas juntas. Se eu tiver, eu vou imaginar uma situação. Eu tenho uma câmera em 1080p e tenho uma câmera analógica lá que eu estou convertendo ela para NDI e está em 480. Por onde eu trafego isso? O mesmo cabo. O mesmo cabo. Você entendeu? Você não abre várias janelas no seu computador ao mesmo tempo? Trafega várias coisas ao mesmo tempo. Que bacana, que legal. Tá? Então isso é bem legal. Ótimo, excelente. Bacana. Então aqui, gente, a gente tem uma ideia, né, bem genérica de um workflow de um sistema tradicional, tá? Só para ilustrar o sistema tradicional, a gente tem câmeras, computadores, uma série de dispositivos e todos esses dispositivos, cada um deles estão conectados através de um cabo SDI numa matriz que a gente chama ali de machine room, né? Que seria uma sala de controle, né? Vamos colocar assim. Tá, então eu tenho todos os cabos entrando na sala de controle. Legal, tá? Então ali a gente tem, deixa eu só, o que foi, Caio? Não entendi? A gente então tem ali todo o sistema montado, né, com switcher de rede, com switcher padrão. Tá. E a gente tem aqui na frente o mesmo sistema convencional, trafegando todos os cabos ali de vídeo, sendo cada um para um estúdio diferente. Tá, então tem que sair... Nossa, é muito cabo. É muito cabo, a gente está vendo ali. É bastante conexão entrando e saindo ao mesmo tempo.
Tá? Aqui a gente tem, Thais, uma mesma situação em NDI. Tá. Então a gente simplesmente desaparece com a sala de controle e passa a ter só um switcher de rede. Uau! Então, ou seja, nossa, Dan, vamos voltar um pouquinho então para a gente resumir um pouco mais, porque aí o negócio pegou. Então, em vez de eu ter uma central e ter que intercalar todos esses, a câmera, switcher e outras fontes, eu consigo tudo fazendo pela própria rede que já existe na sua infraestrutura. Né? Então você pode até mesclar, inclusive, o que é legal. Você eu não preciso desfazer de um estúdio inteiro. Por exemplo, aqui a gente está usando 2 câmeras em SDI e todo o restante a gente está em NDI. Legal. A gente está mesclando as coisas, entendeu? Porque você não precisa desfazer do que você tem hoje, mas simplesmente você vai acrescentando coisas em NDI, experimentando o protocolo, para que você consiga, de fato, falar, não, pô, funciona, legal, né? Eu consigo agregar na minha produção, eu consigo entregar um material diferente, né? Usando o protocolo NDI, tá? Poxa, muito bom. Bom, voltando aqui na minha tela, Caio, por favor, aqui a gente tem um fluxograma já em NDI, tá? Melhorou. Onde a gente tem um sistema muito mais clean, tá? Né? E aí, o que é legal nesse sistema? Imagina que a gente tem ali embaixo, são 4 telas, né? 4 estúdios, né? Com 3 câmeras cada um. Bacana. E aí eu falo, pô, eu queria acrescentar um reprodutor de vídeo, um playback, ó, tá vendo um playzinho ali? Eu simplesmente plugo um computador na rede e pronto. A partir daí a gente já tem um computador reproduzindo o vídeo, tá? Bom, aí eu quero acrescentar mais um servidor ali, mais um reprodutor. Eu simplesmente vou acrescentando. Eu não preciso passar cabo novo. Eu só plugo ele no switch. Eu só pego o servidor e conecto ele, na sua rede, onde está tudo interligado, vamos dizer. Exatamente, tá? Genial. Bom, deixa eu avançar um pouquinho aqui. Se quiser colocar essa tela aqui rapidinho, essa tela eu acho ela um pouco confusa, tá? Mas assim, traduzindo ela, né? Tá. Você pode ter, ali em cima a gente está vendo aqui, ó, edifício número 1, né? E edifício 2 do lado direito. É como se fosse 2 prédios totalmente distintos, interligados somente por um cabo de rede ou uma fibra ótica que seja. Caramba. E aí eu posso ter um TriCaster num prédio controlando um estúdio que está no outro prédio. Só por um único cabo. Nossa, um único cabo. Então, nossa, agora o negócio tá interessante. Então, com um único cabo, eu vou conseguir ter, por exemplo, se eu tenho um estúdio independente, tem lá um estúdio, tem lá uma produção acontecendo. De um estúdio B, eu consigo pegar as câmeras, ver o switcher, e se eu quiser ainda eu posso pegar minha câmera e jogar um sinal lá para aquele estúdio. Só para você ter uma ideia de como a capacidade disso funciona. Incrível. Eu vou abrir aqui Você consegue pegar minha tela aí, né, Caio? Eu vou abrir aqui um software que chama NDI Monitor, a gente vai falar sobre ele, que ele é um aplicativo gratuito. Tá? Muita gente pergunta, mas quanto custa o NDI? Né? Custa R$0. É gratuito? Ele é gratuito, ele é um protocolo gratuito, né? Inclusive está disponível para desenvolvedores. Eu quero desenvolver um aplicativo em NDI. Você pode instalar ele e desenvolver, né? Você pode instalar o NDI Tools, que é esse pacote de aplicativos, gratuitamente e fazer um teste entre 2 computadores NDI. Incrível. Tá? Sem problema nenhum. Tá? Então, ó, dá uma olhada, coloca minha tela aqui, Caião. A gente tem aqui esse NDI Monitor. E aí aqui, ó, tá vendo? Quando eu clico aqui em cima, ele me dá todas as fontes NDI que tem na minha rede. Então, olha só, eu tenho aqui um servidor, eu tenho o TC1, que é o que a gente está usando para fazer a transmissão. Legal, que é o que está ligado. Falar, eu quero pegar... Vamos revelar nosso segredo? Vamos. Ó, aqui, ó, a gente está nessa tela. Legal. Então, eu peguei aqui a tela do Então, por exemplo, NDI. a gente tem uma câmera ligada na TriCaster e do seu computador, só com o cabo de rede, você está pegando essa fonte de imagem. Eu consigo pegar qualquer tela do TriCaster. Por exemplo, eu quero pegar o corte final aqui que a gente está com o chroma. Que aqui vai dar o loop, né, no caso. Deixa eu voltar aqui uma outra tela. Pegar aqui a tela da TriCaster aqui, por exemplo, né? Ó, tá lá. Então eu consigo pegar qualquer fonte, qualquer sinal de vídeo em NDI que tiver na minha rede. Então, ou seja, o seu computador apenas está ligado na rede. Só isso. E você consegue pegar o sinal dessas câmeras. Só isso, exatamente. Qualquer câmera. Isso é mais legal. Você
em qualidade, a câmera está... Full HD, 4K, se você estiver transmitindo em NDI 4K, que já suporta também, tá? Então qualquer qualidade que você mande pro computador, pro protocolo, ele é transparente. Então eu posso trabalhar com ele no computador, posso receber em outro. Se você tivesse outro computador aí, você poderia receber o mesmo sinal ao mesmo tempo que eu. E mais, você poderia falar, eu quero ver a tela do seu computador também. E quero mandar também a minha tela. Então o negócio fica tão louco, fica tão doido. Meu Deus do céu. É só, o que eu digo é o seguinte, é só experimentando mesmo, testando, fuçando. Ô, Dan, você vai aprender. Você mostrou essa quantidade de estúdios, veio na cabeça agora o EAD, o ensino à distância. Sem dúvida. Porque hoje a gente vê, inclusive recentemente a gente viu um prédio onde cada andar tinha um estúdio de gravação. Sem dúvida. Não, cada andar tinha, acho que 3 ou 4 estúdios, cada andar tinha vários estúdios em cada andar. Perfeito. Ou seja, ele só precisa estar na mesma rede. Só precisa estar na mesma rede. Exatamente. Então, isso. se eu quiser a câmera do estúdio do quarto andar, eu consigo. Eu pego essa fonte, eu pego essa imagem. Exatamente. A gente tem um vídeo em português muito legal da Newtek. Eu queria aproveitar e pedir para o Caio rodar legal. Ele. É bem rapidinho, tá, gente? A gente já fala sobre isso daí, legal. Mas explica bem como é esse contexto do NDI aplicado, de fato, na produção de vídeo. Ótimo, legal. Podemos ver, Caião? Bom. Muitos profissionais da área de produção ao vivo estão contemplando migrar em direção ao fluxo de trabalho de IP. Isso é uma coisa boa. Na Newtek, estamos pensando e trabalhando com IP há muito tempo. E para nós, o fluxo de trabalho de produção de IP é muito mais do que apenas um substituto para o SDI. Não é apenas um novo tipo de cabo, é um novo tipo de universo. Mas não se preocupe, IP é uma tecnologia que você já possui. Infraestrutura que te envolve desde o momento em que você acorda. Então agora estamos usando-a para fazer televisão. Melhor, mais flexível, ainda mais lucrativo. Em um mundo onde qualquer dispositivo pode se conectar a todos os outros dispositivos, uma mudança profunda começa a acontecer. O processo produtivo é imerso em um ambiente onde tudo é visível por todos. Vamos pensar sobre o significado disso. Imagine 2 switchers numa rede. Este tem 8 entradas, o mesmo acontece com este, e este pode usar a saída daquela como fonte. Mas espere, por que esse switcher não pode escolher qualquer uma das fontes? A resposta é, ele pode, porque isso é Newtek IP. Agora experimente 10 estações de trabalho nessa rede. Experimente 1000, com total transparência para com todos os demais. Na rede, todas as fontes são iguais. Você quer cortar para aquela imagem ao vivo ali? Faça! Tecnicamente é possível. É claro que não podemos rotear tudo para todos os lugares o tempo todo em resolução máxima. Mas nós não precisamos. Isso é Newtek IP. Codificação e gerenciamento ultra eficientes nos permitem obter a fonte de vídeo certa, no lugar certo, na hora certa, o tempo todo. Mas não esqueça, ao contrário do SDI, o IP é uma conexão bidirecional. Toda fonte é também um destino. Nós podemos gradualmente começar a deixar para trás as limitações de um padrão que já dura 25 anos, não da noite para o dia, mas em breve. E o surgimento de um protocolo disponível abertamente chamado NDI ajudará a suavizar a transição para o fluxo de trabalho IP. Assim como o advento do armazenamento de mídia compartilhada mudou a maneira como fizemos pós-produção. Fontes de mídia compartilhadas em massa irão reformatar a produção ao vivo. A história nos mostra que aumentar a flexibilidade é sempre uma boa coisa. Quem sabe produtores não aproveitem a liberdade de abrirem uma sala de controle em qualquer lugar onde haja uma porta Ethernet. Quem sabe o total acesso auxilia a transmitir o conteúdo do servidor para mais canais de saída, com velocidade suficiente para acompanhar a magnitude. Talvez essa nova flexibilidade facilite a união de equipes oníricas de produção em qualquer lugar do mundo. Seja lá o que o futuro trouxer, será possível pelo fluxo de trabalho IP. Isso nós sabemos. Se demorar um pouco para chegar lá, tudo bem. O importante é se mover com o mundo, não contra ele. Se você consegue tirar proveito do inevitável, você pode aproveitar ao máximo. Essa é a nossa forma de pensar.
Isso é o que fazemos. Somos a Newtek. Show de bola, Thais. Muito explicativo, Dan. Legal, né? Muito legal. Esse vídeo ele foi traduzido, né, obviamente, mas eu achei bem interessante a forma com que eles explicam, né? Então ele explica que é adaptativo, que você não precisa mudar todo o seu parque hoje, você pode fazer essas mudanças aos poucos, né? Então, eu acho que a gente podia entrar justamente nessa parte. Não preciso mudar. Por exemplo, assim, a minha câmera não é NDI. Como muitas câmeras Como ainda muitas não são ainda não NDI. são. Lógico, a Exato. gente vê a Panasonic lançou agora, CX350, 350 que já é NDI. que já é. Tem as câmeras robóticas que já são Já NDI. são, mas lógico, tem muitas câmeras no mercado que Sim. não são. Se minha câmera não é NDI, como que eu faço? Então, aí você tem duas maneiras de fazer essa conversão, né, digamos assim. A maneira 1 é, você pode sair um cabo SDI da câmera e entrar num conversorzinho que eu vou falar sobre ele que chama HD Spark. Ah, Você legal. pode sair SDI ou HDMI e entrar no Connect Spark. E esse cara vai soltar o sinal de vídeo em IP já NDI. Aí é só usar o cabo de rede. Exatamente, aí é só usar o cabo de rede, dali pra frente é só usar o cabo de rede, Tá. tá? Quando eu estou usando um cabo SDI, Aham. eu posso usar um cabo de 50 metros? Até 100 metros. Até 100 metros. Exato. Quando eu uso o cabo de rede, Também 100 metros. Tá. Qual que é a diferença do cabo de rede nessa questão de distância, né? O cabo de rede a gente pode converter ele IP para fibra, facilmente, barato. Então Tá. eu posso converter, por exemplo, um cabo de rede para fibra, usando um conversorzinho barato, Tá. e aí eu posso trafegar 10 km, 50 km, 100 km. por isso que a gente viu ali aquela interligação dos dois prédios. Exato. Aproveitando essa questão, Thais, eu quero fazer, sempre faço essa pergunta no Roadshow, mas o pessoal sempre comenta, mas o IP é seguro? Ah, você fala de alguém invadir? Não só isso, mas assim, vai funcionar mesmo, não vai travar, se eu tiver, eu tô usando na mesma rede que eu tô utilizando, por exemplo, a minha internet, né? Tá. Vai dar problema, vai travar, né? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, a gente tem muito paradigma na cabeça, né? Então, a primeira coisa que a gente costuma dizer é o seguinte, o IP, ele é muito seguro. Eu vou colocar dois exemplos aqui na tela, para o Caio mostrar ali pra gente. Tá. Primeira cirurgia realizada remotamente. Uau. Em 2001, uma cirurgia que 2001? foi 2001, uma cirurgia que foi realizada operada por Nova York e ela aconteceu fisicamente em Paris. Como que isso foi feito? Nossa. IP, né? Operado por robô. Segunda pergunta: quantas transações bancárias existem no mundo todo dia, ou toda hora, ou todo segundo, Internet. né? IP. Então, tudo via IP, né? Então, assim, se existe alguma coisa mais segura do que o IP, eu não conheço. Né? Obviamente, você tem que ter alguns cuidados, como qualquer coisa, né? Mas, assim, é uma tecnologia muito segura, muito segura. Caramba. Tá bom? Bom, aqui, pessoal, só alguns números atualizados aí, fornecidos pela Newtek, os últimos números de adoção, né? Então, todo dia, companhias novas testam produtos em NDI. A gente já tem mais de 12 mil downloads do SDK. O que é o SDK? São empresas que baixam o protocolo para desenvolver alguma coisa, para desenvolver um aplicativo em NDI, para desenvolver uma câmera em NDI, para desenvolver um switcher novo em NDI. Né? Então, são números bem expressivos, né? Assistido por dezenas de milhões de pessoas todos os dias, né? E hoje, sem dúvida nenhuma, que a última questão ali é o sistema mais completo de tráfego de rede, de tráfego de vídeo por rede. Então, aproveitando esse negócio que você falou de rede, aí veio outra coisa. Hoje em dia o pessoal usa muito o Wi-Fi, Bastante. né? Além da rede, o pessoal usa o Wi-Fi. O NDI também funciona. Também funciona Também no Wi-Fi. Porque ele está funciona falando NDI. de rede, mas Sim. eu posso estar na rede, mas usando o Wi-Fi. Pode. Inclusive, esse conversor que eu comentei com você, que ele pode fazer a conversão do SDI para NDI, que se chama Connect Spark, ele já tem Wi-Fi. Então você pode trafegar o sinal de vídeo por Wi-Fi. Eu tenho um roteador na sala e aí você não só faz uma conversão de SDI para NDI, mas também faz uma conversão de uma câmera com fio para uma câmera sem fio. Aí funciona como se fosse um transmissor? Funciona exatamente como um transmissor. Ele se conecta, eu vou mostrar a fotinha dele aqui, ele se conecta com o seu roteador Wi-Fi
Tá. E a partir dali ele já joga o tráfego de rede ali dentro e pronto, já trafega todo o Então sinal de basta vídeo por ali. colocar esse aparelho, como que Basta chama? você, Connect Spark. Tá. Tá? Então A pego gente- o Connect Spark e coloco na minha Isso, câmera. Exatamente. A gente tem duas versões dele. Uma versão que é o Connect Spark SDI, que é para câmera SDI, e o Connect Spark HDMI, que é para câmeras em HDMI. Tá. E agora tem o Connect Spark Pro, que ele não tem Wi-Fi, porque ele é para 4K, e aí o Wi-Fi realmente não suporta 4K. Tá. Né? E a Newtek vai lançar agora também o Connect Plus, que tem algumas alteraçõezinhas também, suporta 1080 60p, tem algumas questões novas aí. Tá? Então, você falou de algumas empresas que já estão trabalhando com... Sim, a gente tem protocolo, né? algumas empresas aí, só empresas pequenas, né? Talvez algumas já tá- ali, tá na a tela Microsoft, né? Empresinha pequena. Uau. Adobe, Panasonic, LiveView, Ross, Avid com Media Composer, VisRT, BirdDog. É importante ali, eu coloquei o símbolo da Microsoft com o símbolo da Skype, por quê? Muita gente não sabe, mas todo o tráfego de áudio e vídeo realizado pelo Skype já é por NDI. Já é? Já é por NDI. Né? Ou Então, seja, para você muita gente entender, está usando a tecnologia e e nem sabe. Já está usando, mas nem sabe que está usando. Mas a Microsoft é grande parceira da Newtek e já embarcou esse protocolo NDI no Skype, que é uma tecnologia usada por milhões de pessoas no mundo inteiro. Né? Dan, vamos fazer um resumo geral, só para quem pegou a live no meio aí, enfim, e é muita informação mesmo. Por que o futuro do vídeo é IP? Porque agora eu consigo colocar todos os meus periféricos de produção, e isso eu estou falando de câmera, de switcher, todas essas Sim. fontes, seja de um computador, tudo isso ligado na Ligado rede. na sua rede. E a Exato. partir do momento que isso está ligado na rede, eu consigo ver e enviar informação como eu Sim, quiser. Exato. E uma forma bem interessante, assim, imagina que você tem uma emissora de televisão ou vamos ser mais realistas, você tem um sistema de produção de ensino à distância, Tá. onde você tem 10 estúdios. Só que se você tem 10 estúdios, mas você não precisa ter 10 switchers de corte, 10 TriCaster. Você pode ter 3 TriCaster. Você pode ter 10 TriCaster e falar, eu quero que o TriCaster do estúdio 1 corte as câmeras do estúdio 10. Ah, então eu posso... então com uma mesa, Com eu uma consigo única mesa, controlar você consegue controlar os outros estúdios. Não só controlar, você recebe áudio, recebe vídeo, controla as câmeras se for PTZ, você movimenta elas em tempo real, tá? E uma coisa importante, quando a gente fala, mas eu vou mudar de SDI para NDI, mas não vai ter delay de vídeo? Quanto tempo demora? Isso é uma informação importante. E a gente sempre faz essa brincadeira nos eventos. Qual é o delay aceitável para um tráfego de vídeo profissional, né? Então, qual que é o delay aceitável? 1 segundo, 10 segundos, 30 frames? Qual que é o delay aceitável? Quando a gente faz essa pergunta, todo mundo fala, 10 segundos, 1 segundo, 30 frames, Sim. ou 20 frames. Sabe qual que é o delay do NDI? 15 frames. 15 frames? Perdão, 1/5 de frame, ou seja, nem um frame. É meio frame. Meio frame? Meio frame, né? Ou seja, pode dizer que não tem. partir do não momento existe. que você Fala que não existe assim, mas matematicamente é meio frame. É a mesma latência que você tem praticamente quando você trafega você converte um vídeo digital para analógico ou vice-versa. Isso não é Exato. perceptível. Isso não é perceptível. É por isso que não existe tratamento, não existe codec, não existe conversão. É simplesmente um tráfego de vídeo. E você tem ali meio frame, um pouco menos de meio frame de delay. Para quê? Vou fazer um evento, vou fazer um futebol. Né? Ninguém gosta que o vizinho grita gol antes da gente. Né? Você imagina, o protocolo NDI é maravilhoso, mas você tem ali 10 segundos de delay. Tá. Não ia funcionar. Né? Perdão. Então essa foi uma das premissas da Newtek, realmente desenvolver um protocolo robusto, né? E que consiga de fato atender sem ter esse problema do delay. Dan, você falou muito assim, a gente está falando, você falou de emissoras, falou do pessoal de estúdio, de futebol, mas pelo que eu estou percebendo, assim, é uma tecnologia, então, para todo mundo, para qualquer tipo de produção. Qualquer tipo de produção. Não é uma produção específica, não é para um estúdio, não é? Ou seja, qualquer produção que você for fazer, você pode Sem dúvida. Eu vou fazer uma transmissão de um jogo de futebol. Eu tenho uma aplicação que eu adoro, é muito boa mesmo, tá?
que é para futebol. Por exemplo, eu vou fazer futebol com 8 câmeras, por exemplo, né? Vou montar toda a estrutura. Então vai lá o cara com 8 câmeras, passa 8 cabos SDI, joga mais o cabo de volta para o cara ter o intercom, aquele emaranhado de fio, quilômetros de cabo. Sim. Cara, e NDI? Como que isso funcionaria? Né? Então eu tenho, se o cara puder colocar na tela, tem esse equipamento aqui que a gente chama ele de gateway, né? Mas ele é o NC1IO. O que ele faz? Ele faz a conversão de NDI para SDI e vice-versa. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho um caminhão lá que tem um switcher lá 4A ou um switcher Panasonic ou Sony, que não é NDI, ele é SDI. Tá. Né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse gabinetezinho e vou levar lá no campo, vou colocar ele lá embaixo, no centro do campo, num rackzinho lá, vou conectar todas as câmeras em SDI nele, plugo lá 8 câmeras, né? E dele até o meu caminhão eu mando um cabo de rede só. Um cabo? Só um cabo. Gente, eu tô pensando na economia, porque imagina, se for 8 cabos e você pega qual a metade de um campo mínimo de futebol, né? No mínimo, em média, assim, 300 metros por câmera você usa geralmente. Meu Deus do céu. Você imagina o tanto de cabo que você economiza e o tempo, né? Daria 2,5 km de cabo. Você imagina o tempo para passar tudo isso, quantas pessoas precisariam, esforço físico, logístico para poder fazer isso. Com então, cabo de rede você vai ter mais as 8 câmeras. Com cabo de rede você tem as 8 câmeras e as 8 retornos. Se você quiser mandar 8 sinais diferentes lá do replay. Se a câmera é HD, imagem HD. Vai HD. Se a câmera é 4K, vai 4K. Se a câmera é SD, vai SD. Né? Então isso facilita muito na aplicação. Isso pode ser aplicado em qualquer ambiente, não só nessa situação do futebol. Mas, vou fazer um rodeio, a mesma coisa. Né? Um show, né? Então todos esses macetes, né, que a gente fala, por que você não coloca um gateway NDI? Né? O áudio, isso já existe há muito tempo, que é o protocolo Dante, que está muito consolidado já no mercado, que faz exatamente a mesma coisa que o NDI faz, só que com vídeo. Você falou de áudio, isso aqui já passa, Nando? Áudio também. Áudio e vídeo, no mesmo cabo, com e as controle. Informações, e ainda controla se for câmera PTZ. Se for câmera PTZ ainda controla. E no caso de câmera PTZ, existe ainda uma outra tecnologia por trás, que se chama PoE, né? Que ainda você alimenta a câmera, ou seja, ele também manda energia elétrica para a câmera. Um cabo só você faz tudo. Nossa. Um cabo só. Antes a gente precisaria de um cabo de energia, um cabo de controle e um cabo de SDI para passar o sinal de vídeo. Eu acho que agora tá bem explicado, né? O título, né? O futuro da videoprodução. A nova era da produção. Nova era. Cada vez mais as pessoas querem economizar dinheiro, né? E isso é uma visão correta. E não só economizar dinheiro, querem otimizar, principalmente otimizar a produção. Porque antes, eu tenho que ir um dia antes só para montar o evento, eu tenho que ir 2 dias antes para montar o evento, né? Quando você simplifica isso e diminui a sua infraestrutura, você ganha tempo. Sim, né? Claro. Você pode, uma vez que você tem o conhecimento sobre tudo, você pode montar o seu evento no mesmo dia da live que seja, né? Porque você vai gastar menos tempo, você vai passar um cabo só em vez de passar 8. Tá tudo pronto. Né? Então, quanto de tempo isso representa no seu evento e retorno financeiro, obviamente, né? Dan, todas essas soluções que a gente está falando aqui do NDI já estão disponíveis? Já estão disponíveis no site. Eu queria mostrar aqui só uma tela. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o NDI Tools. Aqui, ó. Para quem quiser fazer o teste, Thais, tem uma telinha aqui, ó, que chama NDI Tools. Aí embaixo está o link. Você entra lá no site da Newtek e baixa esse programa, tá? O NDI Tools. Tá? newtek.com/NDI/tools. Isso é para quê, Dan? Para o pessoal testar fazer um teste? Para você testar o NDI. O que vem nesse pacote de programas, né? Vem o Scan Converter, que faz o quê? Ele pega, ele está fazendo exatamente o que a gente está fazendo agora. Ele está pegando a tela do meu notebook e jogando dentro do TriCaster. Tá? Sem eu precisar de nenhum cabo SDI ou HDMI. A gente tinha falado na hora de pegar a câmera de monitoramento. De segurança. A gente está com ela por NDI também, olha só. A gente tem a imagem dela aí, Caio? Olha lá. Essa é uma câmera de CFTV, gente. É uma câmera, você tinha mostrado, eu achei fantástico. É uma câmera de CFTV que já tinha aqui na estrutura, que estava aqui, que já é do prédio. Sim.
e por ela estar conectada na rede, Exatamente. você consegue ver ela... O que eu fiz? Ela é uma câmera Intelbras, ela obviamente não é uma câmera NDI. Sim, é uma câmera... Eu abri ela no computador e executei o Scan Converter, que é esse software que eu coloquei. Ele já achou... Ele capturou a tela da câmera e jogou no TriCaster ao vivo. E essa câmera tá aqui, mas ela tá ligada num switch que tá noutra sala, para você ter uma ideia. Então, assim, é um negócio muito louco. Mas dá para você incrementar muito a sua produção audiovisual, né? Tem aplicativos, a gente tem aplicativo NDI para iPhone, que você baixa o aplicativo, ele chama NDI Cam. E aí você usa a câmera do celular como uma fonte de vídeo, como se fosse uma filmadora mesmo, ao vivo, né? Ou seja, com o celular, se a pessoa quiser entrar ao vivo, eu não preciso... É como se fosse uma outra câmera que tivesse conectada no Twitter. Exatamente. Ele vai entrar como uma câmera conectada via Wi-Fi. Via Wi-Fi ou via cabo de rede ou qualquer coisa. Mas se for o celular, está conectado no Wi-Fi, já é uma fonte de vídeo. Já é uma fonte de vídeo. Fantástico. Muito louco, né? Bom, aqui voltando, então o Scan Converter faz isso, ele pega a tela do computador e transforma em sinal NDI. Tá. E o Studio Monitor, ele faz ao contrário. Ele abre uma tela de monitoramento, que foi aquela tela que eu mostrei todas as fontes do TriCaster, etc. Tá? Tem também aqui a input virtual, ou seja, ele pode usar sua webcam para transformar numa fonte NDI. Tá. Também vira uma câmera. Eu quero fazer uma rádio online. Quanto custa? Legal. Quanto custa fazer uma rádio ao vivo? Baixa o NDI lá, o OBS da vida e faz a transmissão ao vivo. Não custa nada. Não custa nada, pronto, né? Então você pode utilizar essa ferramenta. Também é importante que esse input virtual, ele funciona para o Meeting, para o Skype, para o Hangout. Então você pode utilizar para vários outros aplicativos, não só para o TriCaster, não só para transmissão ao vivo, para reuniões online, por exemplo, você pode utilizar, ele também funciona. Tá? Tem algum, por exemplo, assim, ó, eu quero passar do SDI pro NDI. Tem algum quesito falar assim, ó, isso aqui é importante, isso aqui você tem que atentar a esse detalhe. Sim. Tem alguns fatores, tá? Primeiro ponto é o switcher da sua rede tem que ser gigabit. Tá? Esse é o primeiro passo, tá? Então, hoje é muito convencional, hoje eu acho que nem se vende mais switch de rede 100 mega, né? Tá. Gigabit é o padrão, porque a gente já tem bastante internet para poder trafegar tudo isso. Tá. Então, o primeiro passo é esse, switch é gigabit, legal, você já passou nesse requisito. Ok. Tá? O outro requisito é o que você vai fazer, você vai transmitir de uma câmera para um TriCaster, você vai comprar um TriCaster? Tá. Não, mas eu só posso usar o NDI se eu tiver um TriCaster, que é um grande erro. O NDI é um protocolo aberto, novamente. Então não precisa, ou no Twitter não precisa ser o TriCaster. Não precisa ser o TriCaster. Obviamente, com um TriCaster você tem todas as funcionalidades do NDI. Tá. De controle, de tráfego bidirecional, ida e volta. Mas tem muitos casos de cliente que tem, por exemplo, uma câmera Panasonic, uma HN38, por exemplo, que ela já é NDI nativa, né? E utiliza o vMix, por exemplo, que é um software de operação de transmissão, por exemplo, que já suporta NDI e pronto, ele tem um sistema NDI. Então, legal. Então, não precisa, qualquer fonte, mas eu não entendi assim, por exemplo, aqui já vai soltar tanto o HDMI e para ligar no outro o CDI para entrar no switcher. Deixa eu te mostrar o Spark aqui para você ver como que ele funciona, tá? Deixa eu abrir aqui o Connect Spark. Ó. Como que fica a produção? Esse aqui, ó, é o conversorzinho que eu comentei. Então ali já tem a conexão SDI para a pessoa ligar no mixer dele. Exatamente. Qualquer switcher que ele Qualquer switcher convencional de mercado. Legal. Então a gente tem duas versões. O SDI, que é o da direita, e o HDMI, que é o da esquerda. Ele já tem as duas antenas, que eu comentei que ele já é Wi-Fi. Tá? Ele não é só um conversor de SDI ou HDMI para NDI. Ele também é um gravador, ele faz gravação. Tá? Gravação interna? Interna. Você pluga um cartãozinho nele, ele também pode gravar. Então você pode ter também uma segurança ali na gravação, tá? Grava no cartão SD ou no USB, né? Vídeo, áudio e tally. Por quê? Quando a gente fala de tally, né, a gente trafegando no sinal NDI, quando ele colocar a câmera que está com esse aparelho aí conectado, ele vai acender uma luzinha para identificar que essa câmera ela está no ar. Ela que está no ar. Entendeu? Então esse tally já vai integrado junto com esse Ou seja, equipamento. além da pessoa já ficar com a nova tecnologia, ainda ela ganha recursos que não teria. Sem dúvida. E aí a outra versão que a gente tem que é um pouco mais completa, que é essa que está no fundo aqui, ó, é a Spark Pro,
que a diferença dela, basicamente, ela não tem Wi-Fi, porque ela já é 4K 60p. Tá? Então aí a qualidade é bem superior, né, de vídeo, né? E aí você pode trabalhar com TC1, com outras versões de TriCaster que já suporta 4K também. E Dan, na câmera não requer nenhuma configuração. Nenhuma configuração. Nenhuma. Você vai plugar, funcionou. Simplesmente é plug and play. Plugou, funcionou. Plug and play. E no Spark também, plugou na rede e funcionou. Ele já é plug and play, exato. Fantástico. Tá? Então, basicamente é isso, Thais. Fantástico. São muitas dúvidas que o pessoal tem, né? A gente também tinha bastante dúvida no começo. O que eu costumo dizer sempre é bom testar tudo. Experimenta, instala o NDI Tools, instala um software de transmissão para você testar esse delay, testar a comunicação entre esses pontos em NDI, né? Mescla numa produção, experimenta, tem dúvida, liga pra gente, né? A gente, aposta muito nesse protocolo e a gente tem certeza que o futuro vai ser em NDI. Eu poderia dizer que já é, né? Já é. Acho hoje, que o presente é pra NDI, gente né? já é, né? Então, assim... O presente, porque Na Newtek, é estamos muito fácil, né, pensando em Dan, que eu estou entendendo. Muito simples. É muito simples muito de simples. conectar. E outra, é uma economia real. E imediata. Imediata, porque sem tem solução que você compra que demora um pouco para você ver o retorno dela. Está investindo numa tecnologia nova e vai demorar. Agora, aqui não. De repente, se eu pego uma produção, como a gente vê muito na locação de um jogo, por exemplo. Perfeito. Esquece esse monte de cabo. Acabou. É bem mais tranquilo. Câmera robótica, que facilita bastante também. E na câmera robótica, depende do modelo, aqui já passa energia também. Um só. Energia, rede, controle, tudo. Não precisa de absolutamente mais nada. Você vai ligar a câmera lá, plugou o cabo, pronto. É legal, né? Eu preciso perguntar um negócio, mas eu sei. Existe alguma desvantagem? Então, na verdade, assim, para tudo tem os prós e os contras, isso, né? Isso não é. Vamos falar abertamente, né? Como porque a gente é meio maluco... o negócio tá muito... É aquela coisa, tá muito bom para ser verdade. Sim. Muita gente pergunta isso e, assim, obviamente, a gente não tá aqui para ficar puxando sardinha para uma fábrica ou para outra. Claro. Obviamente, a gente... apoia mais o que a gente acredita mesmo de fato ser o melhor, tá? Eu apoio o protocolo NDI porque eu acredito que ele é o melhor protocolo hoje, melhor sistema e que funciona muito bem, né? Existem problemas? Existem, obviamente, para todas as tecnologias existem problemas, tá? Quais são os problemas? O problema principal que eu vejo na maioria dos casos é quando você tem muitas fontes NDI, né, trafegando num switcher de baixa qualidade. Então você eu comprei um switcherzinho lá, um marca XYZ, 48 portas, por exemplo, tenho 40 portas utilizando e aí o NDI está travando, por exemplo, né? É porque o switcher em si não consegue gerenciar todo esse fluxo de trabalho ao mesmo tempo. Esse é o que mais acontece, tá? Um outro problema que acontece é via Wi-Fi. Como o Wi-Fi ele está à mercê de muitos fatores, né? A antena está longe, o roteador é ruim, é bom. Então, a maioria dos problemas que ocorrem relacionados ao NDI no Wi-Fi é justamente por esse motivo. O Wi-Fi está muito longe, ou o roteador é ruim, aí o vídeo fica travando. Ou então, eu coloquei um roteador, mas tem muita gente conectada no mesmo roteador. Né? Novamente, é um tráfego de rede, então você tem que ter o controle. Né? Você tem que saber de fato o que você está fazendo. Não é porque o cabo SDI plugou ali, plugou aqui. Não tem ninguém no meio do caminho, não vai ninguém descascar o cabo SDI. Fala, opa, peraí que eu vou ligar mais uma câmera aqui. Não existe isso, né? E na rede não, qualquer um pode ir lá e plugar mais um cabo de rede lá e falar, opa, legal, vou usar essa internet aqui. E já está aumentando a informação. E você está aumentando o uso dos dados ali naquele equipamento e o que pode acontecer de problema é isso. Tá? No geral, todas as versões que eu venho testando desde lá de 2015, agora vai lançar a versão a versão que vai lançar esse ano, que é a versão 4, eles colocaram um recurso muito interessante, que não é oficial ainda, mas vai sair, que chama FEC. Né? O que é o FEC? O FEC é uma nomenclatura utilizada no meio broadcast, que é um sistema de correção de erro. Ou seja, como ele é um protocolo adaptativo, você tem uma qualidade muito alta. Quando você tem uma banda, por exemplo, um switcher ruim, o que ele vai fazer? Em vez de ele ficar travando, ele vai fazer o quê? Ele vai baixar a qualidade.
Poxa Né? vida. Baixando a qualidade. Baixando a qualidade Sistema até inteligente para que ele se consiga ser, autoajustar. para que ele consiga ser fluido sem travamento. Então eles vão implementar já, isso é um dos recursos que vão implementar agora na versão 4.0 do NDI, que eu achei muito pertinente, por sinal. Fantástico. Gente, Legal? seguinte, então... Vamos ver as perguntas? Vamos, o pessoal já está ali uma hora, tá acabando. Nossa, tem 81 comentários agora, Tasselli. Vamos. Nossa Senhora. Só, né? Só. Bom, a gente vai... Vamos lá. A gente vai tentar responder. Bom, a gente vai responder todas, Isso, mas agora mas- ao vivo a gente vai responder algumas, porque são muitas perguntas. A gente ia ficar até amanhã aqui para poder responder, né? Isso. Mas- Quer selecionar algumas aí, Dan? Bom, vamos lá. Eu tenho um aqui já que eu achei bem interessante. Que o Deixa eu acessar aqui também. Luiz Pereira comentou: onde encontrar esse switcher NDI? Na verdade, assim, existe até uma confusão normal, que é isso daqui é um switch, Switch. Ah, com, tá. sem o E no final, e o TriCaster, por exemplo, é um switcher. A gente fala como switcher, ou um mixer de vídeo, né? Então, o switch O switch de rede. Não existe switch de rede NDI. Tá. Ele é um switch de rede, simples. Ele trafega a rede. O Pronto. NDI é algo que vai trafegar dentro dele. Switch É a mesma coisa rede. que eu falasse assim, existe um switch para enviar e-mail? Ah, entendi. Existe um roteador Wi-Fi para eu entrar no Instagram? São coisas diferentes. São protocolos que trafegam dentro do IP, então existe um switch de rede. Tá. Agora, switcher, né, que eu não sei realmente qual é um outro, switcher de vídeo que trafega NDI, hoje a gente tem algumas opções, tá? TriCaster, obviamente, foi o que desenvolveu o protocolo. Todas as versões de TriCaster hoje já suportam NDI. Tá. A gente tem um switcher da Panasonic, que foi desenvolvido pela Newtek, inclusive, que já suporta NDI, tá? A gente tem vários softwares, OBS, vMix e Wirecast, Caio lembrou aí, legal. Que também já trabalham NDI, tá? Além de Skype, Hangouts, outras plataformas que já suportam também, tá? Ótimo. Então é isso, Pedro. Eu acho que, acho que foi respondido essa questão aí do switch NDI, Ô, Dan, tá? tem o Romiel que ele está perguntando se funciona via VPN. VPN, então, é uma questão interessante, eu até gostaria muito que funcionasse, na teoria funciona, tá? Porque o NDI, ele é um protocolo para trabalhar dentro de uma mesma rede LAN, né? O que é LAN, né? Local Area Network, ou seja, dentro do mesmo local físico, Tá. né? Quando a gente fala WAN, saiu para a internet, o NDI ele desaparece. Tá. Por quê? Porque ele é público, ele se torna público, né? Então, o NDI não funciona em rede pública, só funciona em rede local. Ah, ok. Quando você tem uma VPN, que foi muito bem colocado, que é Virtual Private Network, o que é? Eu tenho um prédio em Campinas e um prédio em São Paulo. Tá. E aí eu tenho uma internet em Campinas e uma internet em São Paulo e eu fecho uma VPN, ou seja, eu crio como se eu puxasse um cabo de rede lá de São Paulo até Campinas. Tá? Na teoria, isso deveria funcionar, porque eles estão dentro da mesma range de IPs, dentro da mesma rede LAN, teoricamente. Tá? Existe como fazer isso funcionar. Qual que vai ser a grande dificuldade? Vai ser qual que é a velocidade que você tem nesse meio de transporte. ok. Né? Porque se a gente tiver pelo menos 30 megabits de upload e de download, você vai conseguir trafegar talvez 2 fontes de vídeo. Ah, tá. Então eu já conseguiria mandar um sinal e voltar com os mesmos benefícios do NDI, ou seja, zero delay, áudio e vídeo instantâneo, por aí vai, né? Quando você tem menos do que isso, você já não tem banda suficiente para poder trafegar. Isso. Então aí tem que ser realmente uma internet muito boa. Ótimo. Tá? Legal. Obrigado pela pergunta aí. Mais pergunta? Tem um monte, rapaz. Tem opção de intercom trafegando em NDI? Tem. Inclusive, legal, eu nem Marcelo sabia. Silva, obrigado, Marcelo. Show de bola a sua pergunta. Eu não sabia que já existia isso, mas no Roadshow de Porto Alegre fizeram exatamente essa mesma pergunta,
tá? E eu tava lá com o Vitor, do prédio, que é um funcionário da Newtek, nosso amigo, parceiro, e ele comentou que existe uma empresa de terceiro, uma dessas empresas que baixou o SDK e já desenvolveu um sistema de intercom em NDI. Eu não me lembro o nome agora exatamente, mas eu posso perguntar para ele, depois a gente coloca aí nos comentários certinho. Ótimo. O Lúcio Marcos está perguntando porque eles têm lá uma TriCaster 40 Legal. V2. Como podemos usá-las nesse método? Entendi. Na verdade, Thais, essa versão de TriCaster 40 não vai suportar o NDI, porque já é uma versão que já está descontinuada há muito tempo. Tá? Ele teria que fazer um upgrade pelo menos para a versão... A partir de que versão? Versão TriCaster Mini. A partir da Mini. Tem que ser as TriCaster que tem a versão Advanced Edition. Né? Hoje todas elas já vêm com essa versão instalada. Né? Inclusive importante, porque se você tem uma TriCaster Mini que não é Advanced, uma TriCaster 410, 460, 855 e por aí vai, você pode atualizar. A Newtek disponibilizou recentemente um upgrade que não existia, que é para quem tem TriCaster 455, já pode comprar o Advanced Edition 3, e ele passa a máquina de 4 inputs para 8 inputs, todos os features do NDI, replay, transmissão para até 8 plataformas ao mesmo tempo. É um negócio fantástico. Vale muito a pena. Você não precisa trocar a máquina, entendeu? Você só faz um upgrade de software. O pessoal pode ligar, Dan? Pode, por favor. Essa informação? Pode, por favor. Legal. Coloca a informação. A gente tem lá o telefone da Zeus. Tá o telefone aí na tela, pessoal. A gente pode esclarece, acessa remoto, testa, explica, não tem problema nenhum. Ótimo. Maravilha. Tá bom? Tem gente perguntando sobre locação, sabe se já está em locação? A gente já tem inclusive 2 TriCasters. A gente tem uma TriCaster Mini HDMI com NDI, já com Advanced. A gente tem uma TriCaster 460 também com Advanced. A gente tem, acho que 2 ou 3 câmeras PTZ com NDI já, e acho que a gente tem um Spark também para locação. Ótimo. Então, gente, quem quiser testar um pouco mais do NDI, dá uma ligada na Merlin, tá? A Merlin tem tanto para vender quanto para locação. Exato. Né? Então tá aí o telefone da Merlin e o site merlin.com.br. Você entra lá também, vai ter todas essas informações para quem quiser comprar e alugar. É legal alugar, muitas vezes locar, porque de repente quer testar. Eu acho muito interessante. Eu já tenho uma câmera aqui, vou testar, né? Exato. Então já consegue fazer. Experimenta, né? Ver como que é esse workflow, né? Perfeito, eu acho excelente essa ideia. Dá tempo de mais algumas perguntinhas? Manda bala. Vamos fazer mais 2 e a gente... Senão o pessoal mata a gente aqui. Preço de locação tem que ligar aqui. Tem que ligar, não tem jeito. Aqui o canal 3 Produções perguntou dessa questão da distância entre se for 2 prédios. Sim, uma vez que você ligado tem com fibra ótica, né? Fibra ótica. O cabo de rede funciona até 100 metros, tá? Uma gambiarra que funciona bem, se você a 100 metros, putz, e agora? Você pode botar mais uma caixinha dessa aqui, em 100 metros, e aí mais 100 metros e outra caixinha, mais 100 metros, fazer o que a gente chama de cascata, né? Obviamente você vai ter uma perda de qualidade, mas esse meio frame vira um frame, depois vira um frame e meio. Mas né? E se for fibra ótica, eu consigo? Se for fibra ótica, você vai daqui na China, se quiser. Ou seja, passa uma fibra ótica entre os 2 ponta prédios. a ponta, exato. E funciona sem problema nenhum. Tá? Mais alguma pergunta, Dan, que você acha legal aí, pra gente falar, pessoal? Vamos lá, deixa eu escolher uma aqui. Nós temos um monte aqui, ó. Vou ver. VPN. Deixa aqui suas perguntas. Nossa, tem tanta aqui, bicho. O pessoal já agradecendo aqui, me responderam na live. Quero os squeezes. O squeeze a gente vai sortear depois, né, Thais? Isso, o pessoal do squeeze, a gente vai colocar aqui no rodapé, nos comentários, quem ganhou. E claro, lógico, a gente vai mandar para o endereço de vocês. Uma pergunta que veio muito legal aqui, Dan. O pessoal está perguntando quais são as câmeras PTZ que já são NDI. Panasonic HN38, HN40, HN130 e HN150 da Panasonic, tá? A Sony lançou, na verdade, nessa última NAB uma câmera NDI também, que vai estar disponível em breve. Eu não me lembro o modelo exato, mas é uma câmera bem bacana, tá? E a câmera da Newtek também. Sim, a própria câmera da Newtek, a PTZ1, já é NDI. E tem outras marcas, N marcas, PTZ Optics, Marshall, se não me engano, tem também essas opções de câmeras PTZ com NDI.
Tá. O Marcelo Ferreira comentou aqui, eu consigo pegar vídeos de celulares que estão no show ao vivo na minha rede? Meu. Tá, eu fiquei com medo de mostrar isso, mas eu vou ter que mostrar. Gente, a gente testou isso aqui, eu achei muito bacana. A gente vai no risco aqui, pode ser Qual que o nome dele, trave. Marcelo? Marcelo Ferreira. Marcelo, muito legal até a pergunta, Exato. porque você imagina, né? A pessoa pode estar lá no show, Exato. Tem Olha aqui, o nosso roteador não é lá aquelas coisas, né, Thaís? Mas eu acho que o Caio consegue pegar aqui, ó. A gente tá ao vivo aqui do meu celular. Né? Mostra o celular ali pro pessoal. Corta aí para outra câmera, Caio. Aqui é o celular. Né? Então a gente consegue sim. Basta a gente baixar esse aplicativo que é o NDI Can. E aí você pode ter. O pessoal estava falando de aplicação disso. Muito legal, Marcelo, porque você imagina que alguém pode estar no show, né? E você entregar, lógico, pedir para a pessoa conectar o celular. Eu quero ver seu ponto de vista do show. Imagina, então você vai pegar. Opa, voltou? Ah, beleza. Tá aí? Falamos tanto que acabou a bateria. A gente fala muito, né? E você pode pegar o ponto de vista do espectador que está assistindo o show e aquela imagem já ia sem fio, sem nada, sem... Muito, muito legal. Legal, beleza. Depois das outras perguntas a gente responde pra galera aos pouquinhos. Ótimo, aí, tá bom? Maravilha. Pessoal, conforme o Danilo falou, a gente vai tentar responder todas as perguntas aqui na medida do possível. Foram várias, mas a gente vai respondendo. Vamos fazer o sorteio do Squeeze. A gente vai colocar aqui nos comentários no Facebook mesmo. Pegar o endereço de vocês e enviar para o endereço também. O pessoal já está gritando aqui atrás da produção que também quer Squeeze. Né? Vamos ter que pedir mais para a Newtek, hein? Com certeza. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado por participar dessa live com a gente. Obrigado, Danilo, muito esclarecedor. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Quando a gente fala o futuro do vídeo, muitas pessoas pensam, nossa, é uma coisa grandiosa. E você trouxe todas essas informações de uma maneira muito prática. E o que é legal, é para todos. É para todos, sem dúvida. Que eu acho que é o mais importante. Não é uma tecnologia que está lá na frente, uma coisa super cara que eu não vou conseguir. Não. É acessível, todos podem usar com os equipamentos que de repente já tem dentro da sua produção. Mais uma vez eu queria que colocasse o telefone da Zeus para quem quiser saber mais da parte técnica. Fala com o Danilo, monta os projetos, tá aí. E da Merlin para quem quiser comprar, tá aí o telefone também. Comprar ou locar. Comprar ou locar. Mas usem o NDI. Exato. Vai atrás da informação, liga aqui, a gente vai mostrar para você como que funciona isso. Show de bola, tá? Maravilha? Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência, tá bom? Logo a gente vai trazer, acompanhe as Merlin nas redes sociais mais uma vez, porque em breve a gente vai trazer mais novidades, mais lançamentos, então fica ligado aqui com a gente, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima live. Abraço.